Olá, você! Eu sou a Paula. Sejam bem-vindos ao canal Lendo com Amor. Vamos continuar o livro de Deepak Chopra, Você é o Universo. Crie sua realidade quântica e transforme sua vida. Menos que fatos. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like. Ative também o sino de notificações, assim você não perderá a continuação dos livros e nenhum audiolivro que eu trouxer para vocês. Obrigado! De onde veio o tempo? O tempo nunca pretendeu ser nosso inimigo. Nós o transformamos em um ao dizer coisas como estou ficando sem tempo ou acabou o tempo, o que dá a entender que o ser humano está preso em uma armadilha do tempo, sem chance de escapar, pelo menos não enquanto desvendar-se a esperança de vida após a morte. Contudo, Einstein encontrou uma maneira de fazer as pazes com o tempo, quando disse que o passado e o futuro são ilusões, existe apenas o momento presente. Esse foi um daqueles momentos brilhantes em que as tradições espirituais do mundo e a ciência avançada convergem. A frase para sempre e por toda eternidade só existe o agora, um único e o mesmo presente. O presente é a única coisa que não tem fim. Teria sido dita por um sábio iluminado, por um poeta profético ou por um físico famoso. Essas palavras específicas foram proferidas por Erwin Schrödinger, que, como muitos pioneiros da física quântica, se aproximou do misticismo à medida que foi compreendendo a revolução que tinha ajudado a criar, já que o místico tem efeitos fatais sobre a ciência, o que acontece se afirmarmos que Schrödinger estava sendo absolutamente literal. Ficamos diante de uma incompatibilidade já familiar. No nosso cotidiano, a vida definitivamente vai do passado para o presente e segue para o futuro. Como é que o tempo não se altera e, o que é ainda mais incrível, foi inventado pela mente humana? Vamos tentar relembrar a noção do céu largamente difundida. Muitas crianças ouvem histórias que afirmam que o céu é eterno, dura para sempre, independentemente de como o imaginamos, com anjinhos tocando harpas, nuvens ou um pasto verde com carneirinhos inocentes. Na imaginação infantil e na de muitos adultos, a eternidade é entediante e monótona. Pode até ser assustadora, já que o tempo se desdobra sem fim e as harpas e os carneirinhos acabam perdendo a graça. Mas, na verdade, a eternidade não dura por um longo tempo. A eternidade é atemporal. E quando a religião promete a vida eterna, duas coisas estão envolvidas. Uma delas é a ausência das aflições do tempo, tais como envelhecer e morrer. A segunda promessa é muito mais abstrata. Depois da morte, somos atemporais. Literalmente, sem tempo, na zona da eternidade, onde as almas moram. Por que, então, esperar pela vida depois da morte? Se o tempo é uma ilusão, deveríamos conseguir sair dele sempre que desejássemos, simplesmente vivendo o momento presente, atingindo, então, o céu. Os cientistas não pensam assim, pelo menos não a maioria, mas foi a ciência que abriu a porta para que o tempo fosse enxergado de uma maneira nova. Por exemplo, ninguém sabia que o tempo podia ser esticado como um elástico até que Einstein mostrou isso. Os teólogos já haviam nos ensinado que o tempo divino é infinito. E agora alguns cosmólogos estão dizendo a mesma coisa sobre o multiverso. Na verdade, a física moderna é bastante gananciosa na sua busca por capturar cada vez mais tempo. Se de fato existir tempo infinito, então universos infinitos poderiam florescer e, se temos universos infinitos, poderia existir uma imagem espelhada da Terra em algum lugar por aí, com imagens espelhadas de todas as pessoas vivas atualmente. Todas essas especulações, inclusive as religiosas, são interessantes até sabermos de onde veio o tempo. Não há prova de que o Big Bang levou tempo, porque, quando mergulhamos no puro caos da era de Planck, o tempo não passava de mais um ingrediente da sopa quântica
revolvendo-se sem nenhum traço de antes ou depois, nem causa ou efeito. O universo era, então, um espaço atemporal. Talvez ainda seja. Compreendendo o mistério. Os relógios atômicos mais exatos são tão precisos que, a cada poucos anos, um novo segundo deve ser inserido na sua contagem. Em geral, os jornais divulgam uma pequena resenha quando isso acontece. A última vez foi em 30 de junho de 2015. A necessidade desse segundo a mais ocorre porque a velocidade da rotação da Terra está diminuindo gradualmente. Então, acrescentar um segundo extra quando necessário sincroniza o tempo universal coordenado, a hora do relógio, com o tempo solar, nascer e pôr do sol. Quando os relógios que funcionam com base na vibração de átomos conseguem fatiar o tempo em milionésimos de segundo, pode parecer que o tempo já não apresenta mais mistérios. Os relógios são muito úteis para marcar as horas, mas também nos impedem de conhecer a verdade sobre o tempo. Quando pediram a Einstein que explicasse a relatividade, sua resposta, que ficou famosa, foi: coloque a mão num fogo quente por 1 minuto. Vai parecer 1 hora. Fique 1 hora com uma moça bonita, vai parecer 1 minuto. Isso é relatividade. Sutilmente, ele se referiu ao aspecto pessoal do tempo. E é aí que começamos os mistérios. Quando alguém está se sentindo feliz, suspira de alegria. Queria que este momento durasse para sempre. Será que essa pessoa está desejando algo que já é real? Como o tempo tem dois aspectos, um relacionado às experiências pessoais, outro relacionado ao mundo concreto descrito por equações científicas, esse tema é intricado. Não importa quanto pareça durar a sensação de tempo na cadeira de um dentista ou em um engarrafamento. O tempo registrado no relógio não se altera. Podemos dividir esse fato de duas maneiras. Podemos dizer que a hora do relógio é real e que o tempo pessoal não é. Ou podemos apontar que só é possível subtrair o aspecto pessoal do tempo na teoria. No mundo concreto, o tempo é pessoal. Nós concordamos com a segunda opinião, mesmo que pareça radical ou peculiar. Quando o tempo fica muito pessoal, percebemos o elemento humano que, geralmente, fica oculto, pois não o valorizamos. Depois de matar um rei e colocar em andamento o próprio destino trágico, Macbeth, personagem de Shakespeare, está num momento de grande melancolia quando declara, aborrecido: o amanhã, outro amanhã, dia a dia se ecoam de mansinho até que chegue, ao fim, a última sílaba do livro da memória. Essa é uma expressão clássica sobre o aspecto pessoal do tempo. Um dia vem, inexoravelmente, depois de outro, aproximando-nos do momento da morte. Mas escoar de mansinho é, na verdade, uma ilusão. O tempo não flui no campo quântico, onde todas as realidades existem como potencial puro. O campo quântico está longe da noção vulgar de tempo, e quando uma partícula surge desse campo, ele não tem história nenhuma. As partículas estão ligadas a um interruptor de liga e desliga, não ao passado. Em uma realidade quântica, Macbeth diria: agora, agora e agora. Nada mais existe além do presente. Dá a medida do tempo real, enquanto o fluxo de tempo que gera o nascimento de bebês e a morte dos idosos é uma ilusão. Eis a dificuldade. Vemos bebês nascendo e idosos morrendo, entre muitas outras coisas que acontecem no fluxo do tempo. Ninguém pode nos dizer que estas coisas são ilusórias. Naturalmente, essa ilusão é bastante convincente se acontece estarmos vivos na Terra, mas, para um físico, o campo quântico atemporal está sendo filtrado pelo sistema nervoso humano, que corta a eternidade em fatias finas e práticas para o nosso benefício. O tempo, por aí,
É uma dimensão de realidade totalmente desvinculada das preocupações humanas. Macbeth talvez tenha medo de morrer, mas um imã não tem. Ele existe em um campo eletromagnético que, por todas as razões práticas, nunca envelhece, pois, enquanto este universo resistir, o campo magnético vai permanecer intacto sem nunca envelhecer. Uma lâmpada se apaga depois de um certo número de horas, mas a luz em si nunca se apaga, mesmo que o cosmo atinja um ponto final daqui a bilhões de anos e todas as fontes de luz fiquem escuras, seria um equívoco dizer que a luz envelheceu. Ela simplesmente se apagou. Galinha cósmica ou ovo cósmico? Para um cientista em atividade, essa posição é tão axiomática que ninguém pensaria em contestá-la. O dilema, porém, é quase imediato. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não há tempo sem o universo, nem universo sem tempo. Os dois dependem um do outro. O mesmo vale para os átomos que só surgiram 300 mil anos depois do Big Bang. Quando prótons e elétrons livres se combinaram antes disso, só existia matéria ionizada. Sem o tempo, não haveria átomos, mas sem átomos não haveria nenhum cérebro humano para perceber o tempo. Como os dois se vincularam? Ninguém sabe. A ilusão criada pelos relógios não é confiável, o que gera dúvidas sobre a própria objetividade do tempo. Algo intransponível, como a muralha da China, nos impede de espiar além da era de Planck. O estado de pré-criação enxerga o que veio antes do Big Bang. A mesma muralha existe em relação ao tempo, mas isso não impediu que os físicos procurassem uma explicação sobre o funcionamento do tempo neste universo. O tempo traz mudança, e mudança implica movimento, que pode ser observado na criação em todos os lugares. Estranhamente, porém, a noção de movimento não significa que realmente estamos observando algo que se move. Isso também pode ser apenas uma ilusão. O movimento que percebemos de átomos e moléculas faz parte da ilusão do relógio. Quando assistimos a uma perseguição de carros no cinema, os carros não estão de fato em movimento. Na verdade, vemos fotos estáticas que passam pelo projetor quando os projetores usavam filme, numa taxa de 24 quadros por segundo, o que cria a ilusão de movimento. O nosso cérebro opera da mesma forma, tirando fotos, imagens fixas e enfileirando-as tão rapidamente que enxergamos o mundo em movimento. No nível do campo quântico, todo movimento é ilusório. As partículas subatômicas entram e saem do vácuo quântico num piscar de olhos, ressurgindo sempre em um lugar ligeiramente diferente. Fundamentalmente, elas não se movem, pois essa diferença entre os lugares nada mais é que uma mudança de estado. Vamos pensar no funcionamento da tela de uma TV. Se um balão vermelho precisa cruzar a tela, nada dentro da TV precisa se mexer. Em vez disso, os átomos de fósforo nos antigos tubos catódicos ou as luzes de LCD da tela digital piscam sem parar. Ao cumprir essa sequência, primeiro a LCD vermelha número 1, depois a número 2, a número 3 e assim por diante. Parece que o balão flutua da esquerda para a direita, de cima para baixo ou de qualquer outra maneira escolhida. Pode ser que esse truque seja de nosso conhecimento, mas quando estamos sentados diante da tela do cinema, mergulhamos na ilusão. A qualquer hora podemos nos levantar e sair da sala de exibição, voltando ao mundo real. Mas como saímos do mundo real, em primeiro lugar? Se o tempo que experimentamos no dia a dia é tão ilusório quanto o do cinema, temos um problema. O sistema nervoso humano é feito de pequenos relógios que regulam outros reloginhos pelo corpo todo. Além dos ritmos realmente longos aos quais o corpo obedece, dormir e acordar, comer e dirigir e excretar, existem ritmos medianos, respirar, ritmos curtos, batimento cardíaco, e ritmos muito curtos, reações químicas dentro das células.
É um milagre que o sistema nervoso humano consiga sincronizar todos esses ritmos, entre muitos outros. Existem as contrações das fibras musculares, o fluxo hormonal, a divisão do DNA, a divisão celular, todos esses processos têm relógios próprios. A atividade do DNA também controla desde ritmos mais longos, como o nascimento dos dentes dos bebês, o início da menstruação e outros aspectos da puberdade, até ocorrências mais distantes, como calvície, menopausa e o surgimento de doenças crônicas que levam anos para se desenvolver, tais como muitos tipos de câncer e doenças de Alzheimer. Ainda é um mistério como os nossos genes conseguem abarcar escalas de tempo tão curtas quanto um milésimo de segundo, o tempo de uma reação química em uma célula, e tão longos quanto 70 anos ou mais. A essa altura, uma pessoa prática fica tentada a dizer: o ministério do tempo é abstrato demais. Desde que meu cérebro funcione de acordo com o relógio, está tudo bem. Mas não está. Vamos imaginar que uma pessoa está deitada sonhando. Nesse sonho, ela é um soldado no campo de batalha. Atravessa o campo com o coração disparado. À volta dela, bombas explodem, a artilharia zune. O espetáculo aprende, apesar do pavor, e a pessoa então acorda. Nesse instante, a ilusão do sonho se revela, mas, sobretudo, a do tempo. Nos sonhos, longos intervalos temporais se passam, mas os neurologistas sabem que os episódios de sono, REM, movimento rápido dos olhos em inglês, quando ocorre grande parte dos sonhos, não leva mais alguns segundos ou minutos. Em outras palavras, não há relação entre o tempo cerebral, como é medido pela atividade neurológica, e a vivência do sonho. O mesmo vale para quando estamos acordados. Vamos imaginar que estamos sonhando acordados, olhando pela janela as pessoas e os carros que passam. Quando acordamos, um pesquisador nos diz que esse sonho que pareceu levar metade do dia não passou de 23 segundos do tempo cerebral. A existência de estarmos acordados olhando o mundo passar pela janela também é gerada pelas mesmas células cerebrais que criam os sonhos. O disparo de alguns neurônios, que leva apenas poucos centésimos de segundo, pode nos levar a enxergar um raio de luz que dura bastante tempo. É comum enxergar tais luzes em situações de enxaqueca ou epilepsia. Podemos escolher o que queremos chamar de real, o tempo cerebral ou a nossa experiência, mas na verdade nenhuma é mais real que a outra, pelo simples motivo de que não podemos sair do cérebro a fim de capturar o tempo real. Sair do cinema é fácil. Sair desse sonho acordado não é. Como o cérebro aprende a respeitar o tempo? Vamos analisar as reações químicas que ocorrem nas células cerebrais, que, como todas as outras células, são fábricas químicas, assim como a atividade elétrica, que ilumina uma ressonância magnética. Essas reações têm um tempo de duração preciso. Uma atividade crucial é a troca de íons de sódio e potássio na membrana externa de uma célula cerebral. O íon é um átomo ou molécula que apresenta carga elétrica não nula, podendo ser positiva ou negativa. O tempo que essa troca leva é infinitesimal, mas não é instantâneo. Aí está a base do nosso relógio cerebral, ou uma parte importante dele. Infelizmente, o relógio cerebral não está vinculado à experiência de tempo. Enquanto todos esses íons estão instalando o tempo, pode estar se comportando como bem entende. Em sonhos, alucinações nas situações de doença, em momento de inspiração ou em outros momentos incomuns em que o tempo para. O estalar dos íons não nos diz nada sobre o comportamento do tempo. De qualquer modo, não haveria íons sem o Big Bang. Continuamos no mesmo beco sem saída onde o mistério começou. A questão do ovo ou da galinha cósmicos ainda precisa ser explicada. Ou talvez não.
O tal beco sem saída acabou sendo uma pista importante. A cada disparo de um neurônio no cérebro, a existência do tempo emerge. Enquanto uma pessoa estiver viva, ela está criando tempo. Sempre há tempo. Quando alguém diz que não deu tempo, naturalmente se refere a um prazo final. Portanto, não precisamos voltar ao Big Bang. Perguntas sobre a origem do tempo não têm a ver com o universo, mas sim com nossa vivência aqui e agora. Não existe outro tempo. Resolver o mistério do tempo nos dirá se somos os criadores do tempo ou suas vítimas involuntárias, os peões da atividade cerebral. Parece que não há outra escolha. Se o tempo depende do cérebro e vice-versa, estamos falando sobre o modo mais importante de participarmos do universo. Antes da relatividade, a crença de que todo mundo compartilha da mesma experiência de tempo gerava uma espécie de democracia cósmica. Somos todos iguais perante o funcionamento do tempo. Esse estado pode ser denominado democracia galileana, em referência a Galileu Galilei, famoso cientista que viveu na época da Itália renascentista, pois algumas das observações fundamentais de Galileu reforçam a realidade do senso comum. Por exemplo, se alguém que passa de carro por você joga uma bola na mesma direção, e sentido do movimento, a velocidade da bola pode ser calculada com precisão e o resultado será sempre o mesmo. Um carro a 90 km por hora pode ter o maior arremessador de beisebol como passageiro. Se ele lançar uma bola rápida à velocidade recorde de 170 km por hora, a velocidade resultante da bola será de 260 km hora, velocidade do carro mais velocidade da bola. A democracia galileana era boa o suficiente, desde que houvesse um ponto fixo para nos apoiarmos. Para o arremessador do carro, a bola só chegará a 170 km por hora, já que ele mesmo está se deslocando tão rápido quanto o carro. Porém, Einstein mostrou que não há, de fato, nenhum ponto fixo no universo em que se possa medir o tempo. Todo observador está em movimento em relação a outro observador. Ninguém consegue comprovar com certeza quem está em movimento e quem está parado, pelo menos em termos de constantes de movimento. Assim, todas as medidas são relativas, dependendo da velocidade que dois objetos têm ao passar um pelo outro. A relatividade ameaçou a democracia galileana. Não se pode mais confiar em uma realidade igual para todos os participantes inseridos nela. Se estamos em uma nave espacial, viajando à velocidade da luz, e atiramos com uma arma de raios, os fótons presentes no feixe disparado pela arma também se deslocam com a velocidade da luz. Ao contrário do caso do arremessador no carro, não é possível somar a velocidade da nave à velocidade dos fótons disparados. Ao viajar na velocidade da luz, já estamos no limite absoluto para qualquer observador em todos os modelos de velocidade conhecidos. Einstein demonstrou que a velocidade de tempo dependeria do modelo de referência em que estamos. Assim, a relatividade demoliu para sempre a suposição de que a experiência de tempo é sempre a mesma para qualquer pessoa. O tempo não é universalmente o mesmo para todo observador. Somos como os pontos que flutuam livremente no espaço onde só vale o tempo local. Mas se encararmos isso de outra perspectiva, todo observador define o modelo de tempo que está vivendo e pode mudar essa referência ao se movimentar com mais rapidez ou lentidão, seja em uma curva fechada, seja ao se aproximar de um forte campo gravitacional. A democracia galileana virou democracia einsteiniana. Na verdade, trata-se de uma democracia universal que trouxe consigo maior liberdade de participação. As constantes ainda estão ali. A velocidade da luz continuará impondo a mesma limitação da rapidez com que o corpo pode se movimentar através do espaço-tempo. Mas, em vez de agir como um muro e nos aprisionar, as constantes são como as regras de um jogo. É preciso respeitar as regras e, desde que isso seja feito, é possível se movimentar como se queira.
seja num jogo de xadrez, seja no de futebol ou no de paciência. A ciência tende a se inclinar demais para as regras. Por exemplo, já que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a velocidade da luz, elas não vão mudar de velocidade em lugar algum do cosmos. Fixar a velocidade da luz como um absoluto foi uma conquista desejável do ponto de vista dos cálculos, pois eliminou a falibilidade do tempo subjetivo. O ponto de vista científico que diz que o cérebro está sujeito à velocidade das correntes elétricas não passa disso, um ponto de vista. Na democracia einsteiniana, todo mundo fica liberado para priorizar as regras ou a liberdade. Não existe um ponto fixo em que se apoiar. A constante da velocidade das ondas eletromagnéticas é uma fronteira que nosso cérebro deve respeitar, mas apesar disso a mente tem liberdade de pensamento. Podemos brincar de qualquer jogo mental que desejarmos e, no final, todos os jogos são mentais. A velocidade da luz não comprime nossa humanidade, apenas nossos neurônios. Quando a relatividade derrubou o tempo absoluto, ela também derrubou o espaço. Assim como o tempo, o espaço parece distorcido quando medido a partir de referências de movimentos diferentes. De acordo com a relatividade, um observador em repouso que perceba uma neve se aproximando da velocidade da luz enxergará o comprimento da neve sendo encurtado na direção do movimento progressivo. Não percebemos esses efeitos da relatividade no tempo e no espaço, pois as velocidades às quais estamos acostumados no dia a dia são mínimas se comparadas à velocidade da luz. Porém, no acelerador de partículas onde o bóson de Higgs foi descoberto, o LHC, grande colisor de hadrons, em Genebra, na Suíça, faz parte da rotina acelerar as partículas subatômicas a velocidades próximas à da luz. Eis um lugar na Terra onde os efeitos da relatividade são mensuráveis e totalmente aceitos pelos estudiosos como um fato da natureza. Ou seja, é possível enxergar como o tempo poderia ser no início da criação. Vamos pensar em livros pop-up que parecem livros comuns, achatados, mas de onde saem casas, animais e paisagens elaboradas e até partes em movimento. A criação é assim. Quando vista no nível quântico, existe a planura e, de repente, corpos no espaço-tempo. Tudo salta de uma vez. Dessa forma, o comportamento isolado de cada partícula não é de fato um indicativo de realidade. Para que uma árvore, uma nuvem, um planeta ou um corpo humano possam existir, não há um empilhamento real de partículas subatômicas, átomos e moléculas, como os tijolos de uma casa em construção. As partículas subatômicas trazem com elas o espaço e o tempo. Esse fato traz implicações fascinantes. Por exemplo, uma partícula que se movimenta em velocidade próxima da luz pode deteriorar-se num curto período de tempo, medido em milionésimos de segundo, mas vai durar mais observada por cientistas em um laboratório estacionário em relação às partículas em movimento. Uma partícula que se movimente exatamente à velocidade da luz dura para sempre, pois para ela o tempo não vai passar, parece congelado. No que diz respeito à luz, o tempo não existe, enquanto, de nossa perspectiva, num mundo isolado da velocidade da luz, a duração de um fóton é infinitamente longa. Os fótons, partículas de luz, têm massa zero. Se uma partícula, qualquer partícula, apresenta uma massa finita, jamais conseguirá atingir a velocidade da luz. Temos agora como provar uma das ideias que pareciam impossíveis no início deste capítulo. A eternidade está ao alcance das nossas mãos. A luz, que é atemporal, deu origem à vida na Terra e continua a sustentá-la. Portanto, a verdadeira questão que precisamos nos perguntar é como os dois opostos, tempo e não tempo, se relacionam. O tempo, o espaço e a matéria surgem da planura de uma vez só, e quando os corpos sólidos são arrastados para a democracia einsteiniana, eles se tornam relativos. De acordo com a relatividade, a massa de um corpo não é constante. A matéria é constantemente transformada em energia e vice-versa, como se
verifica em E igual mc ao quadrado, mas é aqui que a nossa capacidade de visualização termina. Ficamos limitados pela lentidão de nosso cérebro só porque ele é composto por matéria. Os impulsos elétricos no cérebro se propagam com grande velocidade, mas os pensamentos que eles provocam são rebaixados, como as voltagens enormes das linhas de força reduzidas para o uso doméstico. As únicas partículas que se movimentam à velocidade da luz são fótons e outras partículas com massa zero, com o ardiloso neutrino, se é que sua massa é mesmo nula. Se alguém conseguisse milagrosamente ultrapassar a velocidade da luz, o tempo parecia andar para trás, um portal teórico que leva ao início do tempo. Einstein ponderou que isso não poderia acontecer em um mundo clássico, mesmo em um mundo com efeitos relativísticos. Porém, isso pode ocorrer em um mundo quântico. Todas as permutações de tempo são possibilidades quânticas, o que nos apresenta outra pista valiosa. Se o reino quântico permite que o tempo pare, volte para trás ou siga uma flecha no passado para o presente e o futuro, então não há razão para que o Big Bang tenha favorecido qualquer uma dessas possibilidades em detrimento das outras. Questionar por que vivemos em um tempo cronológico é quase a mesma coisa que perguntar por que o universo se encaixa com tamanha perfeição. O tempo cronológico beneficia o ser humano, assim como a sintonia fina do universo. Como acontece com todas as formas de vida, o ser humano não pode existir sem nascimento e morte, criação e destruição, maturidade e decadência. Esses são presentes do tempo cronológico e, embora as estrelas e as galáxias também passem pelo nascimento e pela morte, seus ciclos são apenas uma questão de reembaralhar matéria e energia no tabuleiro cósmico. A situação humana é muito mais complexa, pois, ao contrário dos corpos físicos, apresentamos uma mente que cria novas ideias em um campo infinito de possibilidades. De alguma forma, o mistério do tempo deve estar ligado ao funcionamento da mente humana. Vejamos se a revolução quântica trouxe o tempo e a mente para mais próximos um do outro. Os quanta são regidos pelo tempo? Seria bastante constrangedor para a relatividade se viajássemos mais rápido que a velocidade da luz. E agora isso aconteceu. Recentemente, pesquisadores encontraram um modo de movimentar os fótons de uma posição a outra sem atravessar o espaço entre eles. No primeiro exemplo real de teletransporte, como os fótons passam do ponto A ao ponto B instantaneamente, o tempo não transcorre. Mas não se excede a velocidade da luz de fato. Ela se torna irrelevante. Podemos dizer que se desviou do tempo. Na verdade, o teletransporte revela nitidamente o surgimento do espaço, tempo e matéria. O teletransporte de fótons tem implicações imensas. O raciocínio de Einstein, como fomos percebendo, ainda estava preso a um mundo clássico, um mundo limitado pela velocidade da luz, como cavalos selvagens soltos de um curral. Se os corpos quânticos conseguem ir além da velocidade da luz sem ultrapassá-la, mas, sim, através de uma ação instantânea, algo desconhecido nos aguarda. Uma das coisas que desconhecemos é a quantidade de dimensão que realmente existe. O tempo cronológico é unidimensional. Ele percorre uma linha reta que ocupa uma dimensão com todas as linhas retas que só conseguem ligar o ponto A ao ponto B. Mas, na teoria quântica, não há limite de dimensões, já que elas existem como meras construções matemáticas. Por exemplo, certas teorias quânticas exigem que nós sigamos além da gravidade para o campo da subgravidade, que postula 11 dimensões. O estado anterior à criação, antes do Big Bang, poderia não ter dimensões, ocupando zero dimensão em termos matemáticos, ou poderia ter infinitas dimensões. As possibilidades são de dar nó na cabeça
distantes demais da experiência cotidiana. Temos que acrescentar o nosso universo tridimensional ao monte de absolutos desmantelados e o tempo, a quarta dimensão, talvez tenha que ir junto. Em termos matemáticos, ele já foi. É bem aceito que as partículas estão emergindo aqui e agora de um lugar adimensional denominado vácuo quântico. Segundo a teoria de alguns físicos radicais, os únicos dois números remotamente reais são o zero e o infinito. Zero é onde se dá o truque do nada virar algo. Infinito é o número de possibilidades que podem surgir em uma escala absoluta. Todos os números nesse intervalo são tão reais quanto bolhas de sabão ou fumaça. A ausência de dimensões é algo que não pode ser visualizado. Mesmo matematicamente, isso pode parecer um truque barato, pois muitas variáveis ou são desconhecidas ou são mera conjectura, mas certamente todos nós existimos porque o eterno, que não tem início nem fim, se expressa na forma de tempo no momento presente. Essa transformação desafia a lógica, o que a esta altura não seria surpreendente. Já que o reino quântico não é cronológico, por que não aceitar que o tempo é inteiramente maleável? A partir desse ponto, não é nenhum exagero entender qualquer versão do próprio tempo como artificial. A fim de facilitar a compreensão, precisamos explorar um termo básico da física quântica que também se aplica à realidade do dia a dia: estado. Quando vemos uma árvore, o seu estado é o de um objeto tangível que pode ser localizado no espaço-tempo e vivenciado pelos 5 sentidos. Uma nuvem, mesmo sendo vaporosa e mais ilusória que uma árvore, existe nesse mesmo estado de fisicalidade. Quando a física penetra no domínio quântico, passa a envolver outro estado chamado de virtual. Ele é invisível e intangível, entretanto real. Na verdade, visitamos o estado virtual a todo momento. Vamos pensar em uma palavra, qualquer palavra. Quando pensamos ou pronunciamos abacate, ele existe como um objeto mental. Antes de pensarmos ou pronunciarmos a palavra, onde ele está? As palavras não ficam armazenadas em um estado físico nas células cerebrais, mas existem invisíveis e estão sempre à mão em um estado virtual. É possível arrancá-las de lá à vontade, uma capacidade que se deteriora quando a recuperação da memória cerebral fica fisicamente fragilizada ou prejudicada. Um aparelho de rádio danificado tampouco consegue sintonizar ondas de rádio, mas, mesmo sem um receptor que funcione, os sinais de rádios existem à nossa volta, invisíveis e imperceptíveis. Analogamente, o cérebro é um receptor de palavras que usamos, mas não para por aí. As regras do uso da língua também estão no reino virtual. Quando vemos a frase "as casa precisa vento", sabemos de imediato que ela não obedece às regras da língua. Não gastamos energia mental para apontar a diferença entre sentido e falta de sentido. As regras estão invisivelmente incrustadas em um lugar que, para todos os efeitos, não é físico. As partículas subatômicas também vêm de um lugar não físico, e não há motivo para não acreditar que o terreno de onde vem a palavra rosa não seja o mesmo no qual as galáxias florescem. O estado virtual encontra-se além da criação, manifesta quando uma onda se transforma em partícula, um passo básico necessário para trazer fótons, elétrons e outras partículas ao mundo das nossas experiências. O estado virtual fica para trás. É por conta dele também que a física calcula que 1 centímetro cúbico de espaço vazio não é, de fato, vazio. No nível quântico, ele contém uma quantidade imensa de energia virtual. Todas as coisas do universo conseguem mudar de estado. Na experiência diária, ninguém se surpreende ao ver a água virar gelo ou vapor, que são diferentes do estado de H2O. No nível quântico, as mudanças de estado chegam ao limite, equilibradas entre existência e não existência. Uma mesa de cozinha
transita do virtual ao manifesto centenas de vezes por segundo, rápido demais para que alguém observe. É aí que se apresenta o interruptor de liga e desliga, que já mencionamos inúmeras vezes. Uma mudança de estado quântica é o próprio ato básico da criação. A ideia de multiverso ganhou imensa popularidade por essa mesma razão. Quando se percebeu que um universo saltando para a existência não é nem um pouco mais importante que um elétron fazendo o mesmo, as mesmas flutuações no campo quântico estavam em funcionamento para ambos os eventos. A olho nu, o universo parece muitíssimo grande e um elétron parece muitíssimo pequeno. Mas no ato da criação, essa diferença não importa. Um quantum saltando para a existência não vem de um lugar qualquer, não vai para um lugar qualquer. Trata-se apenas de uma mudança de estado. Assim, em vez de usar o tempo como medida de mudança, devemos pensar em termos de estado. Vamos pensar em uma bola de vôlei amarrada a um poste. Quando batemos nela, a bola começa a dar voltas no poste, mas chega certo momento em que sua energia acaba e ela vai se aproximando do poste até finalmente chegar ao estado de repouso. Os planetas que orbitam o Sol cairiam dentro dele se perdessem energia e momento angular ao longo do tempo, ou seja, se não se locomovessem no vácuo do espaço sideral. Ao contrário da bola de vôlei, nessa situação, não há resistência do ar, então ficam girando durante íons. Vamos imaginar um elétron em órbita em torno do núcleo de um átomo, uma imagem muito semelhante à da bola no poste. Com os átomos, cada órbita de elétron é chamada de camada e os elétrons ficam dentro de sua respectiva camada, a menos que ocorra um evento quântico em que eles saltam para uma camada mais interna ou mais externa. A palavra quantum foi designada porque, sendo um pacote de energia, o quantum passa de um estado definido a outro, carregando consigo a sua energia. Os elétrons não deslizam de um local a outro nem desaceleram. Eles saltam de uma órbita, camada, e reaparecem em outra. Quando compreendemos a importância do estado, vemos por que os quanta não são cronológicos. O tempo cronológico é como a fita que sai continuamente de um telégrafo, enquanto o domínio quântico é cheio de lacunas, mudanças repentinas de estado, ocorrências simultâneas, inversões de causa e efeito. Então, se a base da criação é quântica, como os corpos físicos se prenderam ao tempo cronológico? A resposta mais simples é que o tempo cronológico é apenas um outro estado, uma vez que o universo amadureceu em torno de 1 bilhão de anos depois do Big Bang. Todos os objetos físicos brutos, isto é, maiores que um átomo, ficaram no mesmo estado de manifestação. A matemática avançada, por meio da teoria da probabilidade, consegue computar as chances muitíssimo remotas de que uma mesa de cozinha possa desaparecer completamente em um campo virtual, só para reaparecer 1 metro adiante. Mas essa não é uma consideração prática. Estando presos à sua manifestação, os objetos no mundo cotidiano são confiáveis em sua submissão ao espaço-tempo, apesar da ação de fuga quântica, em que elas entram e saem da existência num piscar de olhos. As mesas não vão a lugar algum sozinhas. Então, a verdadeira pergunta é: como acontecem as mudanças de estado? O Big Bang, que fez o universo inteiro emergir instantaneamente, foi uma mudança de estado que não pode ser explicada como algo que ocorreu em um lugar ou em uma hora específicos. Durante a era de Planck, todo lugar e nenhum lugar era a mesma coisa, assim como antes e depois. Apesar do muro que nos impede de testemunhar a era de Planck, poderíamos chamá-la de uma fase de transição, por meio da qual um estado se transforma em outro e o virtual se tornava manifesto. É bastante intrigante pensar que, estando aqui, no mundo onde os relógios trabalham, percebemos que, da mesma forma que um elétron salta para uma nova camada, o mesmo ocorre com toda a criação quase 14 bilhões de anos atrás. Mas se
pudermos imaginar isso, teremos uma ideia sobre como algo tão pequeno quanto um elétron é tão grande como o cosmos estão vinculados. Nenhum deles segue o tempo cronológico. Portanto, devemos adotar maneiras de pensar completamente novas. A psicologia entra em cena. Estamos prontos para escapar da prisão do tempo. Nosso corpo participa do universo através de mudanças de estado. Vamos imaginar que um desconhecido bata à nossa porta e se apresente. Se ele disser, sou seu irmão perdido, há anos tento encontrar você, vamos entrar em um certo estado, diferente daquele em que entraríamos caso a fala dessa pessoa fosse, sou da Receita Federal. Vamos confiscar seus bens. Nosso corpo apresentaria uma reação instantânea e dramática em ambos os casos. Só de ouvir algumas poucas palavras, nosso batimento cardíaco, respiração, pressão sanguínea e equilíbrio químico cerebral mudam rapidamente. Na vida humana, uma mudança de estado é holística, como um elétron. Podemos pular para um novo nível de excitação. Um desconhecido que se apresenta pode virar a nossa vida de ponta cabeça. Mesmo passando por uma alteração de estado dramática, não há como observarmos os processos físicos microscópicos que ocorrem em nossas células. As regiões específicas do cérebro que geram alegria ou ansiedade vão se iluminar numa tomografia cerebral, mas subjetivamente temos apenas a existência do resultado final, sem conhecer os mecanismos que levaram a ele. Uma coisa, porém, se destaca: o evento que dispara o gatilho da ocorrência, o desconhecido que bateu à porta, é o que dá início à mudança de estado. Não se trata de o quantum estar de fato construindo a experiência, embora ele seja considerado muitas vezes o tijolo estrutural da natureza. A cadeia de comando, digamos assim, vai de cima para baixo. Primeiro, o desconhecido bate a porta, depois vêm as palavras que ele enuncia, seguidas da nossa reação mental e de toda a parte física. Resumindo, a mente vem antes da matéria. Só temos certeza disso no mundo humano, apesar das lamúrias dos materialistas que acreditam que todos os eventos, inclusive os mentais, sejam causados por proporções de matéria que trocam porções de energia. Antes de mais nada, as palavras são ocorrências mentais, pois o propósito delas é a troca de informação, não a troca de energia física. Se alguém pronuncia a frase "eu te amo", a parte física do corpo reage de uma maneira, se ao contrário o que se ouve é "eu quero o divórcio". O físico reage de outra maneira. Esse fato ficou perdido entre os físicos quânticos como John von Neumann, um teórico brilhante que ousou ao declarar que tanto o reino quântico quanto a própria realidade apresentam um componente psicológico. A natureza é dualista, tanto subjetiva quanto objetiva. É por isso que nós, seres humanos, conseguimos enxergar qualquer situação a partir dessas duas perspectivas. Ao nos deparar com um desconhecido à porta, conseguimos verificar sua altura, peso, cor de cabelo e assim por diante, objetividade. E ouvir o que ele tem a dizer, subjetividade. Os relatos de pessoas que testemunharam crimes nos tribunais não são tidos como confiáveis, pois nos misturamos os pontos de vista. Alguém que nos ameaça cresce em tamanho na nossa mente, o que torna difícil um relato objetivo sobre a altura da pessoa. Von Neumann levou essa natureza dual da realidade bem longe. A própria existência do funcionamento da natureza, ele descreveu uma realidade em que as partículas quânticas fazem escolhas na qual o observador altera o que observa. Por mais de um século, a física quântica esteve atolada em efeitos subjetivos, graças principalmente ao princípio da incerteza que sustenta não ser possível conhecer todas as propriedades de um quantum. O observador seleciona uma propriedade para averiguar e, de repente, é ela que o quantum apresenta. Ao mesmo tempo, suas outras propriedades desaparecem e até
podem ser alteradas simplesmente por estarem sendo observadas. Embora isso soe abstrato, eis um exemplo corriqueiro. Uma pessoa está na costa do norte, no Havaí, um lugar famoso pelas ondas imensas, a meca do surf do alto risco. Enquanto a onda quebra, ela tira uma foto para mostrar aos amigos. A foto congela o movimento da onda, ou seja, é possível enxergar o tamanho dela, mas não sua velocidade. Apenas uma propriedade foi selecionada. Quando o físico observa uma partícula subatômica, é como se tirasse uma foto que revela algo que deseja medir, ignorando as outras propriedades. Contudo, enxergar a realidade desse modo é insatisfatório, já que a realidade é mais abrangente. Para compensar as propriedades que somem do mapa quando se observa uma delas, as outras são calculadas como probabilidades. Ainda no exemplo anterior, quando a pessoa mostra para alguém a foto da onda, ela pode lhe perguntar qual é a velocidade dela, ao que ela responderia vagamente, muito rápida. Se tivesse que definir, ela saberia que a onda era mais rápida que uma lesma e mais lenta que um avião a jato. Sua velocidade real fica provavelmente no intervalo entre 30 km/h e 100 km/h. Já que a onda há muito desapareceu e que nos resta a probabilidade, a física quântica se encontra em uma posição semelhante, deixando em aberto uma pergunta básica: quanto um observador altera os fatos reais? Von Neumann não entrou nesse assunto. Afirmou apenas que a realidade tem um elemento psicológico, o comportamento quase mental das partículas subatômicas, que é fundamental. Alguns físicos, como Schrödinger, sustentavam o componente psicológico seria predominante. Schrödinger declarou ser absolutamente essencial que abandonássemos a noção de um mundo real exterior, por mais alienígena que possa parecer ao pensamento comum. Mas o materialismo que relaciona todos os fenômenos à existência do mundo externo não se alterou. Ou se nega o elemento psicológico de todo, ou ele é retirado da equação. Como o aspecto psicológico da realidade afeta o tempo? Sabemos bem que experiências traumáticas podem fazer o tempo desacelerar. Pessoas relatam que, no meio de uma batalha ou durante um acidente de carro, tudo passa devagar. No esporte, o conceito de estar no fluxo descreve o estado alterado do jogador no qual seus sentidos estão aguçados para alcançar o máximo de suas habilidades. Quando tudo o mais se encaixa bem e, além disso, o mundo silencia e o tempo desacelera. Os atletas contam que é como estar num tipo de sonhos separados da realidade comum. É difícil imaginar como seria possível eliminar o componente subjetivo desses relatos. No entanto, existem experimentos bem-sucedidos em ambientes controlados. Em uma pesquisa, os indivíduos iam a um parque de diversões onde um brinquedo os jogava do alto de uma torre. Sentiam a queda livre antes de um paraquedas se abrir e pousá-los gentilmente no chão. Quando perguntados sobre o tempo de queda livre, eles sempre o exageravam, como qualquer pessoa faz em situações traumáticas. O tempo real da queda, que pode ser medido e extrair o elemento subjetivo que distorce, é simples. Será que isso é suficiente? Se von Neumann estiver certo, o componente psicológico não se separa do modo como vivenciamos o mundo a cada momento. Talvez a realidade verdadeira esteja esperando por alguém que consiga encontrá-la. Os materialistas, que preferem ser chamados de fisicalistas, já que sua visão de mundo inclui tanta energia quanto matéria, insistem em que não é necessário nenhum componente psicológico, mas que a história da física quântica mostra outra coisa. Como místico, Schrödinger foi descartado, mas, com base em evidências empíricas, ele sabia que no nível básico a partícula subatômica que não se comporta como um pequeno planeta, mas como uma nuvem de possibilidades. O observador determina qual a possibilidade vai passar pela mudança de estado, manifestando-se como algo que pode ser mensurado.
Então, a melhor resposta para o mistério sobre a origem do tempo acaba sendo uma resposta humana. Não foi preciso que estivéssemos presentes no Big Bang para que ele tivesse um componente psicológico. A única versão do Big Bang que vamos conhecer é aquela relatada por seres humanos que fazem uso de sua mente e cérebro. O mesmo mecanismo está produzindo realidade nesse exato instante. Portanto, o mistério do tempo está diante do nosso olhar. Sem uma resposta humana, vai ser um enigma para sempre. Neste capítulo, oferecemos uma prévia dos benefícios de um universo humano em que o tempo está do seu lado, pois você participa da criação dele. Atualmente, porém, os físicos ainda lutam para conservar intacto o tempo objetivo, preservando-o como o tempo real, o único com o qual a ciência deve se preocupar. Mas, se o único tempo real é o momento presente, isso derrubaria o obstáculo que divide o tempo subjetivo do objetivo. Quando isso ocorrer, a vida cotidiana pode vir a ser uma vida eterna, aqui e agora. Essa possibilidade surpreendente faz o mistério do tempo ser importante para todo mundo. Cada um de nós tem uma relação única com o tempo, todavia, nossa fonte é atemporal. Se conseguirmos enxergar além da ilusão criada pelos relógios, a corrida contra o tempo chega ao fim e o medo da morte é eliminado de vez. Do que é feito o universo? Há muito tempo, o universo vem se despindo pouco a pouco, quase como num striptease, deixando cair, um a um, os véus que encobrem a verdade sobre a natureza. No início, o espetáculo foi entediante de tão lento. A plateia teve que ficar esperando séculos até que o primeiro véu caísse, o da ideia de um átomo sólido. A noção de átomo é antiga, remota, a Demócrito e seus seguidores. Os filósofos da Grécia Antiga não conseguiam enxergar um átomo mais de 2000 anos depois. Nós também não. Mas eles supuseram que, se alguém fatiasse infinitamente um objeto qualquer, chegaria a um pedacinho mínimo que não poderia mais ser fatiado. A palavra átomo vem de duas palavras gregas que significam não e cortar. O striptease teria acontecido muito mais depressa se tivessem encontrado um jeito de provar que os átomos existem, mas ninguém conseguiu isso. Portanto, se perguntássemos do que era feito o universo, as respostas eram cheias de teoria e nenhum procedimento. Mas se considerava certo que devia existir algum tipo de unidade mínima para a matéria. A partir do século XVII, a retirada dos véus foi acelerada, pois os pesquisadores começaram de fato a fazer experiências e o comportamento das reações químicas deu a primeira pista de que átomos únicos e completos reagiam uns com os outros. Vamos pular para o século XX, quando foram encontradas provas da existência de elétrons, radiação, núcleo, partículas subatômica e assim por diante. As estruturas do átomo foram sendo descobertas uma a uma. Não dava mais para o universo se esconder recatado. A plateia então ficou espantada quando o último véu caiu, e atrás dele não havia nada. Se fatiarmos um pão em pedacinhos cada vez menores, o átomo desaparece no vácuo quântico. Algo vira nada, como já vimos. Existe, porém, um lado sobreversivo nesse striptease. Assim que ele termina, ficamos apenas com ideias sobre o universo em vez de enxergá-lo de fato. De certa maneira, voltamos à estaca zero com os gregos da antiguidade, confiando na lógica e na especulação, em vez de nos fatos demonstráveis. Neste momento, longe do olhar público, está em andamento uma batalha pelo coração e pela alma da física. Parafraseando algo dito na proeminente revista Nature, George Eliot e Joe Silk, dois físicos muito respeitados, escreveram um artigo em 2014 que chama a atenção justamente para a questão da reflexão pura, substituindo a análise de dados e fatos.
Será que a reflexão pura pode ser considerada ciência que durante 500 anos buscou a verdade através de medições e experimentos? Quando chegamos ao nada, ao ponto zero do universo, a possibilidade de fazer experimentos chega ao fim. Devemos nos incomodar com isso? Eis uma analogia com a vida cotidiana. Vamos imaginar que estamos prestes a atravessar um cruzamento em uma cidade movimentada. Diante de nós há o semáforo verde e vermelho. Os carros estão passando pelo cruzamento o tempo todo e alguns o ultrapassam no vermelho. O nosso objetivo é cruzar a rua sem sermos atropelados. Para que isso seja realmente um desafio, devemos usar uma bitola, como as usadas por cavalos, de modo que só podemos olhar para a frente. Qual será a nossa estratégia para não sermos atingidos? A faixa de visão é muito estreita e tudo o que temos para nos guiar são pistas. É assim que os físicos examinam um buraco negro. Os eventos anteriores ao Big Bang ou o interior do vácuo quântico. As pistas são até úteis. Podemos usar a audição para escutar os carros. Podemos verificar se o sinal está verde. Existem outros pedestres que podemos observar para sair do meio-fio junto deles. Isso tudo pode nos dar uma boa ideia de quando é seguro atravessar a rua. Mas a verdade é que não sabemos. A probabilidade de não sermos atingidos por um carro é alta. E isso é o máximo que conseguimos aferir. Não podemos conhecer a realidade do interior de um buraco negro. Tudo o que podemos fazer é calcular algumas probabilidades com base em uma série de dados. O mesmo vale para quase todos os enigmas abordados nesse livro. A ciência chegou a um ponto em que ou as coisas são pequenas demais, grandes demais, distantes demais ou ainda inacessíveis mesmo aos instrumentos mais poderosos do mundo. Se pensarmos na menor das partículas subatômicas, que os maiores aceleradores, que custam bilhões de dólares, conseguem extrair do campo quântico, as menores entre as menores partículas, ou seja lá o que venha a ser, ainda são 10 milhões de bilhões de vezes menores o que qualquer acelerador consegue detectar. O que nos leva à seguinte encruzilhada, onde uma placa diz, siga em frente para pensar mais, outra placa diz, beco sem saída. A ciência não gosta de becos sem saída, por isso a física continua mergulhando em pensamentos cada vez mais profundos. Uma área conserva a fé na prática há muito testada de fazer experimentos e campanhas para a construção de aceleradores de partículas ainda maiores, mesmo que a energia necessária para tais máquinas gigantes, segundo alguns cálculos, seja equivalente à eletricidade de todas as torres elétricas da Terra. Outra área abandonada, os experimentos e opta pela reflexão pura, a moda da Grécia Antiga, na esperança de que a natureza um dia ofereça novas evidências que ainda não conseguimos enxergar. Sherlock Holmes e Albert Einstein tinham algo em comum. Acreditavam na lógica. Einstein tinha fé absoluta na lógica por trás da relatividade. Chegou a dizer, apenas em parte como brincadeira, que, se tivesse ficado provado que sua teoria estava errada, então eu teria pena do senhor. É estranho pensar que, se seguramos um pão nas mãos e nos perguntamos de que é feito, a derradeira resposta é nada. Mas temos ótimas ideias sobre isso. Essa é a situação atual em relação ao mistério sobre a composição do universo. Deve haver um outro jeito. Compreendendo o mistério. Um problema que não conseguimos analisar porque as informações sobre eles estão escondidas é conhecido na ciência como caixa preta. Por exemplo, vamos imaginar que carros novos saiam da linha de montagem com um capô lacrado. Não é possível ver o motor. Ele está numa caixa preta, mas ainda é possível dizer muito sobre o funcionamento do carro. Uma a uma, as informações podem ser acumuladas. Por exemplo,
Quando o carro parar, de repente, podemos descobrir que precisa de combustível. Como o painel se acende, deduzimos o funcionamento da máquina envolve eletricidade de alguma maneira. As caixas pretas são divertidas e frustrantes ao mesmo tempo. E os cientistas, em geral, gostam delas, mas se não abrirmos o capô, jamais vamos saber como o motor realmente funciona. É desconcertante perceber, então, que o universo em si é a maior das caixas pretas. Se um físico resolve compreender do que ele é feito, tudo parece estar à mostra. As leis da natureza são bem compreendidas, assim como as propriedades da matéria e da energia. O modelo padrão da teoria do campo quântico dá conta de todas as forças essenciais, exceto a gravidade. Embora a gravidade seja teimosa, processos minúsculos vêm sendo acumulados. No momento, as duas principais teorias rivais são conhecidas como gravidade quântica em loop e gravitação quântica de supercorda, ambas muito esotéricas. E as palavras continuam dizendo que devagar e sempre se vai longe. A menos que tudo isso não tenha saída, o universo primitivo foi formado num lugar onde ninguém consegue chegar ou, ao menos, designar os materiais brutos empregados. Como observou Ruth Kastner, uma talentosa filósofa da ciência, o universo físico é como o gato de Cheshire, em Alice do País das Maravilhas. O corpo desapareceu, deixando apenas o seu riso no ar. Os físicos estudam o riso na tentativa de descrever o gato. Será uma iniciativa vã? A metáfora do gato de Cheshire surgiu no trabalho sagaz do físico John Archibald Wheeler, ao descrever o colapso da matéria no buraco negro. Einstein usava termos espirituosos para mencioná-lo. Antes da minha teoria, as pessoas achavam que, se nós retirássemos toda a matéria do universo, o que sobraria seria o espaço vazio. A minha teoria diz: se retirarmos toda a matéria, o espaço também desaparece? Quando consideramos que o buraco negro literalmente devora a estrutura inteira da realidade física, chega a ser fácil enxergar um grande agrupamento de galáxias rodopiantes como se não passassem do riso de um gato. Os físicos querem encontrar uma explicação única sobre a realidade, mas não há como superar a encruzilhada. Um caminho leva a um universo onde a matéria é substancial, confiável e até compreensível. A física quântica, mais ou menos, desconsidera esse caminho como sendo uma rota viável para a realidade, ainda que grande número de cientistas em atividades andam ainda ou escolham. Eles têm seus motivos, que vamos analisar. O outro caminho leva a uma total reconsideração do universo, com base no fato de que a existência material seja ilusória. O dilema se assemelha aos versos iniciais do famoso poema de Robert Frost. Num bosque, em pleno outono, a entrada bifurcou-se, mas, sendo um só um caminho eu tomaria. A maior parte dos argumentos irresolvidos da teoria quântica giram em torno de que caminho tomar, reflexão pura ou novos dados. Como o poema de Frost, o que nos frustra é não poder saber o que aconteceria no caminho trilhado. Abrindo a caixa preta. Os cosmólogos aceitam que o universo visível seja constituído por apenas uma fração de matéria e da energia liberadas pelo Big Bang. A maior parte da criação desapareceu quase de imediato, mas isso não eliminou da equação a matéria nem a energia escuras. Por exemplo, o espaço vazio não é vazio, mas contém enormes quantidades de energia indisponível no âmbito quântico. A quantidade exata de energia foi calculada, mas acontece que,
por conta das evidências sobre a expansão do universo, esses números estão muito equivocados. À medida que as partículas subatômicas espumam no vácuo, as forças envolvidas nisso exigem uma imensa quantidade de energia. A densidade de energia por centímetro cúbico do espaço vazio é espessa por um número denominado constante cosmológica. Infelizmente, esse número é cerca de 120 ordens de magnitude, 10 seguido de 120 zeros, menor do que se esperava. O espaço vazio é muito mais vazio do que os teóricos da teoria quântica gostariam que fosse. Supõe-se, por alguma razão, que todas as forças que deveriam estar agitando o estado de vácuo se anulam entre si. Mais de um físico já mencionou esse cancelamento perfeito como sendo mágico. Na melhor das hipóteses, o que acontece se deve à energia escura e seus efeitos nas galáxias, mas a energia escura está no topo da lista das coisas com as quais não podemos experimentar, pelo menos por enquanto. Se o lado oculto da criação realmente estiver no controle da expansão do universo, então estaremos diante de possibilidades que desafiam a visão corrente sobre as leis da natureza. O modelo padrão, em poucas palavras, quando percebemos que a matéria não é sólida e segura, desapareceu o conceito de matéria. Entender isso acaba sendo de extrema importância caso as coisas que tomamos como certas sobre a física dos corpos, o peso da pedra, a doçura do açúcar, o brilho do diamante forem criações da mente humana. Por isso, implica que o universo interior é criado na mente humana, mas não chegamos a isso ainda. Para se ter uma ideia, ninguém sabe dizer de fato por que o universo físico existe. Durante o Big Bang, a energia era bastante ativa, chacoalhando o espaço-tempo. Os cálculos não conseguem nos dizer por que uma agitação tão violenta não causou o fim da estrutura da matéria. Se a matéria primordial tivesse sido tão agitada como a equação afirma, o cosmos primitivo teria colapso sobre si mesmo por conta da tremenda atração gravitacional da matéria, como no buraco negro, ou o universo sobrevivente teria sido composto por energia pura. Porém, é óbvio que a matéria passou a existir, portanto, as equações devem ser corrigidas até ajustarem o estado real das coisas. Mas precisamos tomar cuidado, pois emendar pode ser bem parecido com manipular os números. A realidade é, objetivamente, mais que apenas física, mas tentar enfiar de qualquer jeito as coisas quânticas numa caixa física não corresponde ao que a realidade está nos pedindo para fazer. Porém, a crença da fisicalidade faz parte do DNA da maioria dos cientistas. Eles apontam para o êxito do modelo padrão e garantem que todas as lacunas restantes serão preenchidas. Estamos chegando lá. Embala o otimismo. Explicações não físicas para o universo com base na aceitação de que o conceito de matéria está ultrapassado. Nos fariam voltar ao ponto de partida. Se pudessem escolher entre estamos chegando lá e ainda nem começamos, a maioria dos cientistas, sem dúvida, escolheria a primeira opção. O que vemos? Antes de desafiar radicalmente a posição fisicalista, é preciso dar crédito ao conhecimento acumulado por ela. Trata-se de realizações impressionantes, todas com base na máxima: ver para crer. Com certeza, há muito que ver. Em aproximadamente 14 bilhões de anos-luz, o universo pode ser bem maior. Há provavelmente 80 bilhões de galáxias que os astrônomos classificam por tamanho entre grandes e pequenas, forma espiral, elíptica ou irregular, e atividade normal, que não apresentam muita atividade no seu núcleo ou ativa, explodindo com grandes quantidades de energia e matéria que sai dos núcleos. Em uma galáxia típica, como a Via Láctea, um tipo grande de espiral, existem entre 200 bilhões e 400 bilhões de estrelas. A maioria delas é chamada de anã vermelha. São pequenas, pálidas e de cor avermelhada.
durante cerca de 10 bilhões de anos. As estrelas que vemos no céu noturno são muito mais brilhantes de cor esbranquiçada ou azulada. Essas estrelas brilhantes podem ser vistas de muito longe, mas o que vemos não reflete sua verdadeira condição. Uma grande porcentagem de estrelas, desconsiderando as anãs vermelhas, é como o nosso Sol, e muitas delas estão rodeadas de planetas, como já ficou demonstrado. Como vimos, se uma porcentagem desses planetas abrigar as condições adequadas à vida, então as pessoas que acreditam na aleatoriedade levam vantagem sobre aquelas que escolheram a teoria antrópica e sua crença de que a vida na Terra é especial. No total, o universo contém cerca de 10 elevado a 23 estrelas, ou seja, o número 1 seguido de 23 zeros, o equivalente a 100 sextilhões, um número desconcertante sem a menor dúvida, uma quantidade imensa de matéria luminosa, que se apresenta na forma de estrelas, ilumina as galáxias. Ainda que existam mais estrelas do que grãos de areia na Terra, elas se respondem por 10% da massa total do universo observável. Calculando o número total de prótons e elétrons que formam a matéria atômica regular, chegamos a 10 elevado a 80. O algoritmo 1 seguido de 80 zeros, que equivale a 100 trilhões de sextrilhões de sextilhões de sextilhões de átomos. É o equivalente a 25 milhões de sextilhões de terras. Neste ponto, o caminho da matéria visível parece estar se esvaindo, pois toda matéria luminosa responde a aproximadamente 4% das coisas do universo. A maior parte, cerca de 96%, é escura e, sendo assim, inobservada e desconhecida. Pelo menos temos um inventário seguro do cosmos feito pela sonda Wilkinson Microwave Probe, WMAP, da NASA. Temos 4,6% de matéria regular, 24% de matéria escura e 71,4% de energia escura. Grande parte desse universo é bastante exótica, para dizer o mínimo, uma caixa preta. No pé em que as coisas estão, matéria escura e energia são conjecturas formuladas em linhas de raciocínio elaboradas e cuidadosas. A própria existência delas fica muito distante ver para crer. Alguns céticos acham que a física está flertando com a fantasia. Vamos imaginar que estamos procurando o reino animal e vemos cavalos galopando nas planícies. Olhamos ao redor, vemos um narval, mamífero aquático de um chifre. Será que esses fatos visíveis nos permitem concluir que existem unicórnios com corpo de cavalo e chifre de narval? A resposta da modernidade é não, mas na Idade Média não havia uma divisão tão rígida entre real e mítico. A cosmologia atual está sobrecarregada de criaturas místicas desde quarks, supercordas e multiverso, criada apenas pelas conclusões matemáticas. A matéria escura é um ótimo exemplo de algo que se considera real por inferência. Primeiramente, a inferência da matéria escura vem da rotação acelerada das estrelas em uma galáxia típica. As estrelas são atraídas pela força gravitacional de alguma massa externa, com mais rapidez do que a física consegue acompanhar. É assim que a NASA usa a gravidade quando manobra uma sonda espacial e a aproxima de um planeta imenso, como Júpiter ou Saturno. A gravidade do planeta serve de estilingue, acelerando a sonda quando ela se move nas proximidades dele. Por medições tradicionais, uma galáxia típica não apresenta massa o suficiente para explicar a rotação observada. O universo conhecido também não. Em segundo lugar, a maioria das galáxias é encontrada em aglomerados de diversos tamanhos. Alguns são pequenos, como apenas poucas galáxias, enquanto outros são imensos, com dezenas de milhares de galáxias que emitem quantidades enormes de raios X.
Esses aglomerados gigantes também parecem conter mais massa que o previsto, seja em estrelas, seja em material gasoso interno, e essa massa só pode ser observada através de raios-x. Por interferência, deve haver mais matéria em algum lugar dentro do aglomerado. Por fim, na observação de galáxias distantes, feita quando a luz delas atravessa um aglomerado de galáxias mais próximos, tais como o aglomerado da bala, Bullet Cluster, a curvatura que sua luz sofre devido ao campo gravitacional da galáxia mais próxima age como uma lente gravitacional e indica a presença de muito mais matéria escura dentro do aglomerado. Esses três indícios estão de acordo com base na mesma variável, a gravidade. Eles resultam em previsões numéricas precisas que já foram confirmadas. As interferências delineadas não são frágeis, porém tampouco são suficientes. Para ilustrar, vamos imaginar que estamos em um cômodo em rotação, onde não há janelas, como uma estrela. É possível sentir a força inercial centrífuga à medida que somos jogados contra as paredes. Então, inferimos que algo do lado de fora está nos puxando. Trata-se de uma interferência grande, mas dá para ver as limitações dela, a fim de descrever de onde vem uma força externa. Um ciclone, um elefante zangado, um gigante brincando? Não dá para ser realista com apenas uma interferência na mão. Apesar dos cálculos refinados feitos nesse cômodo, que confirma o poder dessa força. Quando a escuridão reina. Já que a escuridão parece ser a regra na criação, a solução para o mistério sobre o universo e do que ele é feito deve começar por ela. Mas logo surgem os impedimentos. A maior parte dos cosmólogos acredita atualmente que a matéria escura é fria. Ou seja, no período de 1 ano depois do Big Bang, suas partículas se movimentavam lentamente em relação à velocidade da luz. Como já imaginamos a essa altura, essas partículas são apenas conjecturas. Também propuseram que a matéria escura pode se apresentar de 3 maneiras: quente, morna e fria. Por exemplo, partículas subatômicas conhecidas como neutrinos formariam a matéria escura quente, aproximando-a do reino da matéria comum. Consideram que a matéria escura morna é como uma anã marrom, corpos pequenos demais para se iluminarem através de reações termonucleares, como fazem as estrelas comuns. O consenso hoje é de que a matéria escura fria é composta de partículas massivas de interação fraca, em inglês, WIMPs, que são pesadas e lentas. As WIMPs, cuja denominação é bastante apropriada, interagem somente por meio da gravitação e da força fraca. Se não fossem distribuídas por todo o universo, nem representassem grande parte da sua matéria total, exercendo uma força gravitacional poderosa, elas poderiam permanecer completamente ocultas. A energia escura é consideravelmente mais exótica e parece estar muito mais presente quanto a matéria escura, embora invisível, ainda influencia o universo visível através do seu impulso gravitacional. A energia escura age como antigravidade, desmembrando o universo em escala muito grande, isso é, além de galáxias e aglomerados de galáxias. Como isso ocorre, não é um mistério banal, e não é fácil propiciar explicações teóricas para isso. Até para que isso exista, são necessárias medições precisas da velocidade de aceleração das galáxias uma em relação às outras. Conforme quantas estrelas são consideradas as mais importantes, são supernovas muito distantes. O valor da energia escura muda consideravelmente. Alguns céticos constatam até mesmo a suposta aceleração das galáxias, o que prejudica completamente a defesa da energia escura. Mas a matéria escura fria, como energia escura, é agora o modelo padrão da cosmologia. Supostamente, residimos em um universo pleno dominado pela energia escura, com quantidades menores da massa escura e ainda menores da matéria comum ou luminosa.
Olhando por outro lado, a escuridão pode estar relacionada à nossa forma de observar o universo, mas não ao que ele é realmente. Os gigantescos aceleradores de partículas que nos revelam partículas subatômicas funcionam em uma escala mínima, meros bilionésimos de metro e bilionésimos de segundo. Será que esse tipo de observação compatível com o efeito da matéria escura, que funciona numa escala muito maior de ordem de bilhões de anos-luz? Antes que alguém consiga responder sim ou não, é preciso discutir a situação que observamos hoje é a mesma que existia há muito tempo. Provavelmente não é. A aceleração que está separando as galáxias cada vez mais rapidamente entrou tarde na jogada, cerca de 100 bilhões de anos atrás. Os cosmólogos acreditam que antes disso, a expansão estava desacelerando. Isso porque a matéria escura e a energia escura se desenvolvem de forma diferente em um universo em expansão. Quando o universo primitivo dobrou de volume, a densidade da matéria escura caiu pela metade, mas a densidade da energia escura se conservou e se mantém constante. Quando o equilíbrio oscilou em prol da energia escura, a desaceleração virou aceleração. A área de pesquisa do Nem Começamos Ainda é favorecida pelas lacunas no modelo padrão, o que seria necessário para que surgissem pensamentos inteiramente novos. A jornada começa com o aspecto psicológico da realidade que von Neumann disse ser fundamental. Junto dele vem uma miríade de físicos eminentes que fizeram as primeiras descobertas da era quântica. Max Planck tem convicção de que, no fundo, a realidade envolve consciência. Segundo ele, toda matéria tem origem e existe apenas em virtude de uma força. Devemos acreditar na consciência e na mente inteligente por trás dessa força. A mente é a matriz de toda a matéria. Isso significa que não há mais pedaços de matéria flutuando por aí, como flocos de neves que caem do céu e se juntam na gola de um casaco. Pelo contrário, a matéria está contida na mesma matriz que sustenta pensamentos e sonhos. Planck expressa a sua crença de que a mente é ainda mais essencial do que a matéria, com grande clareza. Considero a consciência fundamental. Considero a matéria como derivada da consciência. Tudo de que falamos, tudo o que consideramos existência, tem a consciência como requisito. Se estamos procurando por uma concepção totalmente nova, ela já existe. O que nos falta é aceitação. Então, vamos desenvolvê-la um pouco. A realidade é um jogo mental. Os princípios são ousados quase que por definição, mas o que fez Planck se unir a Schrödinger em sua firme crença de que o universo é como a mente? Isso remota a uma questão básica demais para ser explicada. Qualquer coisa que experimentamos é uma experiência. Será que isso nos diz mesmo alguma coisa? Queimar a língua com café quente é obviamente uma experiência, assim como construir a sonda espacial New Horizon, lançando-a com um míssil imenso, de modo que ela viaje a 58 mil quilômetros/hora através do espaço, chegando a mais de 75 mil quilômetros/hora quando recebe o impulso da órbita de Júpiter, e depois esperar 9 anos para que ela viajasse mais de 9,5 bilhões de quilômetros e chegasse a Plutão, enviando um Oi, como aconteceu em 14 de junho de 2014. Quando a sonda enviou as primeiras fotos do último grande corpo do Sistema Solar. Tanto queimar a língua quanto fotografar Plutão são experiências e, como tais, não há hierarquia entre uma e outra. Praticar qualquer ciência também é uma experiência. Então, Planck sustenta que esse fato é sempre de importância profunda. Se nós pudermos nivelar coisas tão distintas quanto o perfume de uma rosa, o estrondo de um vulcão, um soneto de Shakespeare e uma sonda espacial,
A matriz da realidade não é mais física. Trata-se de uma enorme vantagem. Quando se chega ao beco sem saída, a que as coisas físicas chegaram à simplicidade de se aceitar um paradigma inteiramente novo, é que a escuridão não precisa ser tratada como algo estranho, alheio. A matriz não tem dificuldade em incluí-la, pois tudo no universo se tornou mental. É aqui que os fisicalistas metem o bedelho. Fazer corpos desaparecerem é brincadeira de criança se comparado a trazê-los de volta. Como as coisas mentais, sem massa nem energia, conseguem criar massa e energia. Talvez os fisicalistas digam que a matriz que Planck chama de consciência não passa disso. O universo, com todos os seus mistérios não resolvidos. Guardar nisso a etiqueta de consciência não nos dá resposta alguma. Essa atitude cética já foi colocada assim. O que é matéria? Não gaste sua mente com isso. O que é mente? Não é matéria de preocupação. Para sermos justos, as duas áreas de pesquisa ficam diante de dificuldades enormes, porém opostas. Uma precisa mostrar como o universo material desenvolveu o fenômeno da mente, enquanto a outra deve mostrar como a mente cósmica manufaturou a matéria. À primeira vista, estamos de volta à obscuridade teológica que não soube responder como Deus criou nada disso. O problema do observador dá as caras. Tendo incluído o elemento psicológico em sua versão de mecânica quântica, John von Neumann parece ter deixado um pé em cada área, mas é instável ficar assim. Digamos que ele tenha razão e que a realidade não possa ser separada da experiência pessoal. Isso não explica como a experiência chega ao nível quântico. Não há dúvidas de que a subjetividade é uma força poderosa para alterar a realidade. Como disse o humorista Garrison Keillor no Prairie Home Companion, seu famoso programa de rádio, essas foram as notícias de Lake Wobegon, onde todas as mulheres são fortes, todos os homens são bonitos, todas as crianças acima da média. É a subjetividade atropelando a realidade. Outra coisa é sustentar que a subjetividade cria a realidade. O problema fica ainda mais simples se pararmos de enxergar a subjetividade como o oposto da objetividade. Na verdade, elas se fundem. Sabemos disso porque o lado subjetivo da experiência não pode ser isolado nem eliminado. Em outras palavras, quando tudo é experiência, e assim é, a subjetividade está sempre presente. Naturalmente, a área fisicalista resiste a essa alegação com veemência. Já faz um século que o cerne da discórdia é conhecido como o problema do observador. A ciência, antes de medir qualquer coisa, precisa observar. No mundo clássico, não havia dificuldade alguma em observar qualquer coisa que estivesse diante de nós. Os girinos, os anéis de Saturno ou a refração de um feixe de luz no prisma. Se um pesquisador saísse da sala, a observação continuaria, independente de quem o substituísse. O observador é só um problema se o próprio ato de observar gerar uma alteração no objeto sob observação. No mundo humano, topamos com isso o tempo todo. Se alguém nos olha com amor, nosso comportamento pode mudar e muda novamente se o olhar for indiferente ou hostil. Essa mudança pode ser bem profunda, até o ponto de gerar reações físicas no nosso corpo. Se coramos ou se nosso coração se acelera, a química da nossa fisiologia está reagindo a um simples olhar. O que torna o problema do observador único na física quântica é que o ato de observação pode ser suficiente para conduzir partículas à experiência no tempo e espaço. Tecnicamente, isso é conhecido como colapso da função de onda, o que significa que a onda da probabilidade, que é invisível e se estende infinitamente em todas as direções, muda de estado, de repente tornando visível uma partícula. Um quantum, como
um fóton ou elétron consegue se comportar como onda ou como partícula. Isso ninguém discute e é básico na mecânica quântica. O que se discute é se o simples ato da observação leva ao colapso da função de onda. De ponto de vista fisicalista, as coisas são coisas, ponto final. E dizer que um observador leva ao surgimento de partículas no campo quântico é misticismo, não física. Porém, a versão mais aceita da mecânica quântica, a interpretação de Copenhague, assim chama por conta do trabalho desenvolvido no Instituto Copenhague pelo físico dinamarquês Niels Bohr, coloca o observador na encruzilhada entre onda e partícula. Fica ainda em aberto o mecanismo que permite que o ato de observar afete a matéria física. Deve haver algo mais, digamos assim. O observador A olha para o objeto B com a intenção de avaliar algo, como massa, posição, impulso e assim por diante. Assim que essa intenção é identificada, o objeto consente, aí é que está o algo mais. Ninguém tem uma explicação aceitável para isso. Heisenberg descreveu isso nos seguintes termos: o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta aos nossos métodos de questionamento. O observador não pode ser separado do observado, pois a natureza nos dá o que queremos procurar. Tudo indica que o universo inteiro é como Lake Huggin. Vamos entender o problema do observador ao mistério do universo, do que ele é feito, que na interpretação de Copenhague se torna efeito do observador. Se, como disse Heisenberg, átomos ou partículas elementares não são reais em si, então se questionar sobre do que é feito o universo acaba sendo uma pergunta equivocada. É como espremer a ilusão para ver se sai sumo, e isso não funciona. O universo é feito do que desejamos que ele nos mostre. Os fisicalistas viram os olhos quando ouvem tais ideias, mas certos fatos são inegáveis. O colapso da função de onda nunca foi observado, pois não se trata de uma ocorrência passível de observação. Por outro lado, calcular o comportamento da matéria em termos de incertezas e probabilidade foi um êxito espetacular. Os corpos quânticos desafiam o senso comum no que diz respeito às regras de causa e efeito. Ao juntar esses fatos, a imagem resultante não é a de um cosmos cheio de coisas, mas a de cosmos cheios de possibilidades que, misteriosamente, viram coisas, sendo a transformação mais real do que a aparência física que damos por certa. Até agora, não existe nenhuma resposta melhor para a pergunta: do que é feito o universo? Mesmo um fisicalista mal-humorado tem que admitir que o colapso da função de onda é uma transformação. Tirar um coelho da cartola é ilusório. Tirar um fóton do campo é real. Lamentavelmente, para a interpretação de Copenhague e de toda a física moderna, independentemente da interpretação preferida de cada um. Aqui é o fim da linha. Um observador em um laboratório pode alterar o comportamento de um fóton, mas isso é algo muito distante da vida cotidiana. Será que observar o universo, suas estrelas e galáxias, ou observar as árvores, as nuvens e montanhas pode de fato transformá-las? A essa altura, essa concepção parece despropositada, mas trata-se apenas da pretensão básica do universo humano. Ainda não chegamos lá. A fim de ultrapassar esse bloqueio, vamos ter que provar que a mente não é apenas um fator no cosmos, mas o fator é o que é o alicerce de comportamento de qualquer elemento da criação. A cada mistério, esse desafio se aproxima um pouco mais.